CBN Esportes Campinas. Apresentação Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, quarta-feira, 6 de agosto de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações do time do seu coração. A Delegacia Antissequestro da Polícia Civil do Rio de Janeiro recebeu uma denúncia anônima de um plano para sequestrar Pedrinho, presidente do Vasco da Gama. O dirigente foi informado da investigação ontem e recebeu orientações para reforçar a sua segurança particular. A investigação é preliminar e, por hora, ninguém foi detido ou preso. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Opa, tudo bem, Júlio? Bom dia, ótima quarta-feira pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes. A Ponte Preta segue a preparação para enfrentar o Botafogo fora de casa, lá no Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. Hoje, o treino foi no estádio Moisés Lucarelli. O técnico Alberto Valentim não deve ter Everton Brito à disposição para o duelo contra o Belo. Por outro lado, a notícia é boa em relação a Jean Dias, que ficou fora do clássico contra o Guarani e deve ter condições de jogo para o duelo contra o Botafogo. João Fonseca já tem adversário definido para a estreia no Masters 1000 de Cincinnati. O brasileiro vai enfrentar o chinês Bu Yun Xiaoquet, atual número 76 do ranking da ATP. Confronto está marcado para amanhã e marca o retorno de Fonseca às quadras depois da eliminação precoce em Toronto. E agora o destaque do futebol paulista hoje tem decisão, Gabriel Dodziak. Palmeiras e Corinthians decidem hoje às 9h30 da noite no Allianz Parque quem vai às quartas de final da Copa do Brasil. O Alviverde não vai ter Murilo e Bruno Fux e precisa de uma vitória por pelo menos um gol para levar aos pênaltis a definição da vaga. Já o Alvinegro terá os principais jogadores à disposição e poderá avançar com um empate. O São Paulo também tenta passar de fase. Às 7h30 da noite, o tricolor encara o Atlético Paranaense em Curitiba, podendo jogar pela igualdade devido à vitória por 2-1 na ida. O atacante Estevão foi apresentado oficialmente nesta terça-feira como novo reforço do Chelsea. O time inglês se apresentou para o início da pré-temporada depois da conquista da Copa do Mundo de Clubes. Estou muito feliz, é muito gratificante estar aqui em um dos maiores clubes. Foram as primeiras frases, foi a primeira frase do atacante brasileiro de 18 anos ao site oficial dos Blues. E agora o destaque do Guarani, Antônio Lupi. Que joga contra o Ipiranga no sábado, 7h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É decisão pro Guarani, que precisa dos 3 pontos se ainda quiser sonhar com a classificação para a próxima fase da Série C. O reencontro do técnico Matheus Costa com o Canarinho, com o Ipiranga. Ele estava treinando o time gaúcho antes de aceitar o desafio de comandar o Alviverde. O zagueiro Rafael está fora, Caio Melo suspenso. Com isso, o treinador quebra a cabeça para montar o Guarani, que vai em busca dos 3 pontos contra a equipe da cidade de Erechim. E hoje tem duelo da Copa Paulista. A Inter de Limeira recebe o União São João às 3h no Limeirão. O Leão é o terceiro colocado com 12 pontos e o time de Araras lidera com 14. Tá on hoje? Ele veio? Araras, Fábio Scheib. Tudo bem, Fábio Scheib? Bom dia pra você. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvintes CBN. Eu destaco a Copa do Brasil. Vamos conhecer hoje os primeiros times que vão classificar as quartas de final da competição. Às 7h da noite tem Atlético Mineiro e Flamengo. No primeiro jogo, o Galo fez 1-0 no Maracanã contra o Rubro Negro. Às 7h da noite, Bragantino e Botafogo. O Botafogo ganhou por 2-0 no Rio de Janeiro. Retrô e Bahia se enfrentam em Pernambuco. Na Bahia, deu Bahia 3-2. E o Fluminense, às 9h30 da noite, encara o Internacional. O tricolor carioca ganhou lá no Beira-Rio no primeiro jogo por 1-0. Tem grande vantagem de se classificar, viu, Julio?
Boa, Fábio Chaib. Agora a opinião do CBN Esportes com Carlão de Freitas. Bom dia pra você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Como disse certa feita Lima Duarte, né, no casamento de Romeu e Julieta, você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras. E hoje é dia. Você tá misturando os filmes aí, Carlão. Ah, é? É a da Luana Piovani? Qual que foi? Essa frase aí do Lima Duarte é do Boleiros. Boleiros, boa. Mas aí são dois bons filmes aí pra ver hoje à tarde. Dois bons filmes e envolvendo Palmeiras e Corinthians, né? Porque o Boleiros tem essa história do Lima Duarte. Não se preparou. Aliás, Marisa Hort, ele fala pra lindíssima, belíssima Marisa Hort. E ele tem o casamento de Romeu e Julieta. Não, nem tanto. E o outro da Luana Piovani, o Marco Rica. Oh, lembrei aqui, Carol, pô. Tá vendo? De mil em alto. Tá vendo? Puxa a gaveta e fecha a gaveta. Na cabeça, mas hoje é dia de derby paulistano, o segundo derby mais importante do estado de São Paulo. E o Corinthians leva vantagem, mas jogo duríssimo, protestos no Palmeiras, briga no Corinthians, muita pimenta para este duelo, às 9:30 da noite no Allianz Parque. Se confundiu também no estádio. O comentarista se confundiu no estádio. Você acertou, olha. Não, eu sei. 11 horas e 12 minutos. Estamos no ar aqui com o CBN Esportes. O cara não tá igual o Neymar ontem, né? Falando e rindo. O Neymar, aliás, daqui a pouco a gente vai falar esse negócio de não preciso provar nada pra ninguém. Mas eu entendi, tá, o que o Neymar disse. Então daqui a pouco a gente fala desse e outros assuntos aqui no CBN Esportes, que hoje tem os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolacha, comando de Struinha com Samela Dipp. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:13. CBN Esportes Campinas. Trânsito. Informações do trânsito aqui na CBN com Thaís Azevedo. Bom dia pra você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, a Norte Sul está bastante carregada, sentido Guarani, desde ali da Rua Américo Brasiliense até a Rua Engenheiro Carlos Stevenson. No sentido Taquaral, trânsito fluindo bem. Pela Júlio Prestes, motorista reduz a velocidade somente sentido centro. Na chegada ao balão do Bela Vista, tem obras ali passando o balão, motorista tem que redobrar a atenção. No sentido rodovia Dom Pedro, trânsito livre. A Orozimbo Maia tem excesso de veículos pela pista da direita, sentido centro, da Rua Paula Bueno até a Avenida Brasil. Pela pista da esquerda são boas as condições. Quem segue no sentido norte-sul reduz a velocidade da Avenida Anchieta até a Rua Major Solo e um pouco mais à frente, na chegada à Rua Doutor Diogo Prado. A Senador Saraiva tem trânsito intenso somente pela pista da direita, na chegada a Benjamin Constant, no restante da via é boa movimentação. Júlio. Valeu, obrigado pelas informações, Thaís Azevedo, que volta aqui na programação da CBN agora 11h15. Conectado com a TIM, líder em 5G, você pode tudo. TIM, imagine as possibilidades. A Volkswagen Germânica. Bom dia para você. Amanhã para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Toque de Ouro, com André Heller. Estamos em contato com o nosso campeão olímpico, nosso capitão André Heller, para falar de voleibol. Tá tudo bem, André? Uma excelente quarta-feira para você. Tudo ótimo. E com vocês, meus amigos? Um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, graças a Deus. Tocando aqui já fazer aqui meu levantamento para o meu oposto Carlão de Freitas, que vai fazer a primeira pergunta. Que responsabilidade, Cuidado Júlio. com o bloco, hein? E principalmente com o André. Né? André, bom dia. Um prazer estar com você novamente. Mas aquela pergunta um pouco mais apimentada, né? Sobre o Bruno Lima, problemas pessoais, a gente tem que respeitar, mas ele pediu dispensa da seleção argentina para a Copa do Mundo. Isso pode respingar também no nosso vôlei, Renata? Oi, Carlão. Eu adoro essas tuas pimentas que você solta, viu? Isso é muito importante. Que bom que você confia em mim para um prato assim mais apimentado. Olha só, o Bruno Lima pediu dispensa da seleção argentina e, obviamente, pode ter um impacto no vôlei Renata. E aí, vocês me conhecem, eu vejo sempre o copo meio cheio. O impacto, com certeza, será positivo, porque é muito bom ter o atleta na sua seleção nacional, assim como os atletas da seleção brasileira, é muito bom. Mas do ponto de vista de desgaste físico e também mental, porque é uma demanda enorme você estar numa seleção brasileira ou numa seleção nacional, como o Bruno Lima na seleção argentina. Então, o fato de ele sair da seleção argentina e não participar de uma competição, do nosso ponto de vista aqui, a gente terá o Bruno Lima talvez mais inteiro aqui, mais presente, sem possibilidades, por exemplo, de um desgaste físico ou de uma lesão por esforço repetitivo. Então, eu só vejo com bons olhos, obviamente que a seleção argentina vai sentir falta, porque é um excelente oposto, na minha opinião, é um dos opostos mais qualificados que tem hoje em dia no voleibol mundial, mas eu acho que o vôlei Renata sai ganhando. Aliás, aproveitar, né, André, a gente não conversou depois do encerramento aí da Liga das Nações, né, e eu queria uma avaliação sua sobre esse primeiro desafio do ciclo Los Angeles 2028, porque eu acho que tem alguns motivos para comemorar, né, a gente está tentando diminuir essa cultura do só o ouro serve, o brasileiro só aceita ser campeão, e acho que dá para fazer uma análise geral, e eu queria saber os seus pontos positivos, porque vamos lembrar, né, Brasil iniciou a temporada em 7º no ranking mundial, e até muita gente colocava como uma posição assim, poxa, o Brasil tem que estar sempre nas cabeças, né? Então consegue melhorar aí também o seu ranqueamento mundial. E falando em termos individuais, vi vários nomes desse elenco brasileiro se consolidando com esse início de trabalho, o que me deixa muito esperançoso para a sequência do ciclo, viu, André? Exatamente, muitos pontos positivos. Na verdade, na minha visão aqui, só pontos positivos. É a construção de uma nova equipe, né? Tivemos muitas baixas do ano passado para essa, né? Em função de idade, em função de dispensa, em função de jogadores que entenderam que os seus ciclos estavam encerrados na seleção brasileira. Então, é a construção de um novo ciclo olímpico, a construção de uma nova identidade, de uma nova cultura nesta nova equipe, que sim conta com jogadores que estiveram na seleção
até ano passado, mas também conta com novos jogadores que chegaram à seleção brasileira em 2025, outros que não tinham uma participação tão efetiva até então. Então, é a reconstrução, ou melhor dizendo, a construção de uma nova identidade. Temos muitos pontos positivos em todos os sentidos. Um novo capitão, né, o Flávio, desempenhou muito bem esse papel de liderança, inclusive delegando liderança para outros jogadores que não têm a braçadeira ou a tarja de capitão. Isso é muito importante, né, que os jogadores entendam que todos são líderes nas suas respectivas funções. Poxa, o próprio Judson teve um papel muito importante, assumindo a titularidade de uma maneira muito efetiva. Temos o Lucas Bergman, o próprio Cachopa, que vinha desempenhando um papel mais de suplente, mais de reserva do Bruninho, também foi muito bem. Então, temos muitos motivos para celebrar, e digo mais, viu, Júlio, Carlão e Lupe, até os pontos negativos são positivos, porque a partir do momento que uma equipe entende ou constrói essa autoconsciência de entender, poxa, isso nós fizemos bem, isso nós não fizemos tão bem ou fizemos mal, é a partir desse equilíbrio que a gente consegue melhorar e se aprimorar para as próximas competições. Então, até o que não funcionou bem, com certeza para a próxima competição temos possibilidade de ganho, de qualidade, de técnica e tudo mais. André, o que você acha que pode funcionar melhor? Eu acho que pode funcionar melhor, por exemplo, o saque, não só no que diz respeito à qualidade do saque, mas a consistência, a regularidade. Outra coisa que eu acho que pode funcionar muito bem, por mais que Judson e Flávio tenham se destacado nesse fundamento, individualmente, acho que o bloqueio também pode funcionar bem, pode funcionar melhor enquanto equipe. Essa relação de bloqueio e defesa pode sempre melhorar. A seleção está fazendo mal? Não, mas tem talento e competência para fazer ainda muito melhor. Antônio Lupe, ó, de manchete para você. Opa, peguei aqui. Grande, André, bom dia para você. E outro jogador que também se emocionou após a disputa do bronze, né, o Brasil ficando em terceiro lugar, foi o Matheus Pinta, né, que teve muitas lesões e é uma cara nova do vôlei Renata para a temporada 25-26. Ele substituiu, inclusive, o Judson, né, que teve uma lesão aí nessa reta final de Liga das Nações. Notícia muito boa, principalmente para nós aqui de Campinas, que vamos ver novamente Matheus Pinta com a camisa do vôlei Renata. Muito boa, boa notícia para gente, muito boa notícia para ele, ótima notícia para o vôlei Renata, que vai contar com ele no plantel em 2025 e parte de 2026. Ele é uma cara nova depois que se profissionalizou, mas na verdade ele fez parte das categorias de base no vôlei Renata e é um jogador, na verdade, sempre foi um jogador de muito potencial. Até a saída dele do vôlei Renata, enquanto ainda era jovem, foi importante para um processo muito natural de maturidade e maturação desse atleta, que foi novamente convocado para a seleção brasileira, substituiu o Judson no momento que o Judson sentiu um pequeno desconforto, não sei nem se chegou a ser uma lesão consolidada, mas um desconforto na lombar, e ele substituiu o Judson de uma maneira muito bacana e importante. É mais um jogador que o Brasil vem ganhando, assim como o Adriano. O Adriano do vôlei Renata não atuou tanto na seleção brasileira, mas está num processo não é uma lógica que se segue na trajetória de um atleta. A gente pode colocar expectativa, a gente pode esperar algo, mas a trajetória sempre é única de cada atleta, considerando as características individuais, técnicas, físicas e táticas. Então, temos só notícias boas. A medalha de bronze, Lupe, foi essencial, foi fundamental e importantíssima e precisa ser celebrada por nós, torcedores, pelo voleibol brasileiro e, sim, precisa ser celebrada por essa equipe. Uma medalha de bronze é muito importante e é um degrau para as próximas conquistas que ainda virão. Maravilha, André, sempre uma honra bater esse papo com você. Seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso CBN Esportes e até uma próxima oportunidade.
até semana que vem. Semana que vem, Vôlei Renata já começa com a possibilidade de alguns amistosos, porque logo mais, de comecinho de setembro, já temos o Campeonato Paulista, mas falamos disso nas próximas semanas. Um abraço para vocês. Valeu. Grande André Heller em contato com a gente aqui no nosso CBN Esportes, 11 horas e 26 minutos. Vamos com o Gabriel Dudziak, meu caro Eduardo Rodrigues, porque hoje tem decisão na Copa do Brasil. Hoje é dia de derby, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Uma semana depois do primeiro confronto da história na Copa do Brasil, Palmeiras e Corinthians colocarão novamente a rivalidade à prova às 9h30 da noite de hoje. Após o 1-0 corintiano na Neoquímica Arena, o Alviverde precisa de um triunfo por pelo menos um gol de vantagem no Allianz Parque para levar aos pênaltis a decisão da vaga às quartas de final da competição. Tal qual era esperado, o técnico Abel Ferreira não contará com os zagueiros Murilo e Bruno Fux. Os dois estão voltando após lesões, mas ainda não reúnem condições de jogo. Desta maneira, Gustavo Gomes formará a dupla de defensores com Mikael, que entrou durante o primeiro derby. Além disso, o comandante palmeirense terá que decidir a composição do meio de campo, onde há diversas opções de escalação. A princípio, no entanto, o setor será formado por Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício, com Sousa pela esquerda e Torres pela direita. Do outro lado, o técnico Dorival Júnior não tem dúvidas sobre a formação do time, e se nada mudar, a equipe terá os mesmos 11 que iniciaram o primeiro duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Ou seja, o Corinthians provavelmente alinhará com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranieri, José Martínez, Carrilho e Garro, Depay e Yuri Alberto. O alvinegro joga pelo empate para seguir adiante. O São Paulo também atua pelo empate na busca pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Às 7h30 da noite de hoje, o tricolor encara o Atlético Paranaense em Curitiba. A equipe do técnico Hernan Crespo deve ter uma mexida em relação ao time que bateu o Internacional no domingo. A entrada de Alan Franco na vaga do também zagueiro Sabino. Há, no entanto, a possibilidade de outras alterações por desgaste de algumas peças, devido ao fato de o tricolor ter utilizado titulares no fim de semana. Fora do torneio, o Santos volta a jogar no domingo contra o Cruzeiro no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Nos bastidores, o Peixe recebeu os valores que cobrava do Botafogo pelas transferências do goleiro John e do zagueiro Jair. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak, obrigado pelas informações. No Palmeiras, talvez a grande preocupação, né, Fábio, é em não ter a defesa 100% para esse clássico, né? Mais uma vez, o Mikael deve ser escolhido para fazer dupla com o Gustavo Gomes, né? O Murilo e o Bruno Fux estão fora devido a problemas de lesões. E o Palmeiras que tenta evitar um momento turbulento na temporada, né? Caso haja uma eliminação para o arquirrival, as coisas podem complicar para o Palmeiras. Ontem, inclusive, a maior torcida organizada do Palmeiras cobrou o jogador de forma simbólica ali na frente do seu treinamento, levou faixas, levou até uns produtos, tipo aqueles produtos achocolatados, viu, Júlio? Eu vi. É moda dizer quando uma pessoa não é muito raiz, podemos dizer assim, e acabou pegando os jogadores, chamando para os jogadores ter mais raça, Creme mais garra, ter faca nos dentes, poder superar o adversário. O Palmeiras já foi eliminado pelo Corinthians no Campeonato Paulista, com o vice-campeonato, e mais uma eliminação poderia causar justamente um preço alto aí na temporada, né? Perfeitamente. A classificação pode ser a solução para as duas crises, assim como a eliminação vai pesar pro lado perdedor hoje, tanto Palmeiras quanto Corinthians, Carlão. Sem dúvida, eu acho que no caso do Corinthians, uma eliminação pode, infelizmente, até ter reflexos na comissão técnica, né? Uma vez que o Dorival Júnior ainda, né, não tem tanto respaldo. Então, um jogo de muito equilíbrio, nervos à flor da pele. Eu acho que quem tiver um pouco mais de frieza, de cabeça no lugar, realmente tem a possibilidade de classificação, um pouquinho de vantagem para o Corinthians, porque leva o empate, né? Tem um empate aí debaixo dos braços, e isso numa reta final de jogo, por exemplo, pode ser importante. 11 horas e 30 minutos. O jogo do São Paulo ninguém fala, né? Porque assim, ficou em segundo plano, né? Eu ia falar depois. Aliás, o Atlético, me parece, vai com um time misto, né? O Atlético? Porque tá vivendo uma fase difícil também, na né? Série B. Você vê que o Atlético melhorou quando faz as alterações no segundo tempo, né? O Allan Kardec sai, o Juliano sai, então, o time melhora. Então não é por conta de Série B, é por conta de... difícil dizer. O clima a Série B tem o segundo turno inteiro. Ele é o 12º da Série B, né? 12º da Série B. Mas você tem um turno ainda pela frente. Se você conseguir aí uma boa reação, você consegue fazer uma boa pontuação para chegar em G4, sei lá. 11h31, voltamos já. Estamos na ponta. Repórter CBN.
quarta-feira, 6 de agosto de 2025. A Embraer registrou lucro líquido ajustado de 675 milhões de reais no segundo trimestre. Na manhã de ontem, a empresa informou que havia tido prejuízo líquido ajustado de 53 milhões e 400 mil reais entre abril e junho, mas corrigiu o dado num comunicado. Segundo a fabricante de aviões, a mudança aconteceu por causa de um erro na linha do imposto de renda e contribuição social diferidos, que inclui as taxas que a companhia ainda não pagou, mas que já foram registradas na contabilidade. Esses valores podem mudar ao longo do tempo conforme o desempenho dos negócios. A Embraer reforçou que as demais demonstrações financeiras foram publicadas corretamente e não necessitaram de alterações. A China voltou a defender o Brasil do tarifaço do presidente Donald Trump, que começou a vigorar hoje. O ministro chinês das Relações Exteriores disse ao assessor especial da presidência, Celso Amorim, que apoia os brasileiros na resistência ao comportamento de intimidação estabelecido por meio de taxas excessivas. Ele também afirmou que Pequim se opõe ao que classificou como interferência externa irracional em assuntos internos do Brasil. 2 homens foram presos em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, suspeitos de administrar grupos de WhatsApp usados para divulgar imagens íntimas de mulheres e adolescentes. O esquema é alvo de uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais. Um terceiro suspeito está foragido. Cada grupo reunia até 1.000 participantes e cobrava pelo compartilhamento das fotos. Palmeiras e Corinthians disputam às 9h30 da noite de hoje uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. No mesmo horário, o Fluminense enfrenta o Internacional. Às 7h, o Atlético Mineiro encara o Flamengo e o Bragantino pega o Botafogo. Às 7h30 da noite, o São Paulo joga contra o Atlético Paranaense e o Retrô recebe o Bahia. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Miami Store, a sua loja de departamentos. Aqui você encontra. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Estamos de volta aqui com o CBN Esportes. E você já sabe que neste ano teremos uma corrida integração especial. É a edição de número 40. Vai ser um final de semana com muitas provas, com muitos desafios e tem até neste ano um embaixador. Nada mais, nada menos do que o maratonista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima, que antes de brilhar nos Jogos Olímpicos de Atenas, conquistou o tricampeonato na integração e a ligação do atleta com a região vai além da carreira construída por aqui. Vanderlei deixou em Campinas um legado para a formação de muitos outros atletas. No interior do Brasil, em meio às plantações, poeira no chão de terra, um dos maiores nomes do atletismo do Brasil trilhava o caminho da glória. Vence o Brasil! 2 horas, 11 minutos e os segundos correndo. Manda beijos pra torcida brasileira presente. Cordeiro de Lima. Vanderlei. Ele foi heróico de conseguir se levantar, conseguir continuar na corrida. Vanderlei Cordeiro de Lima, uma das principais referências no atletismo brasileiro, com recordes em diversas provas, pódio em Jogos Olímpicos, tricampeão da corrida integração. E o segredo do sucesso está na humildade e na vida simples que Vanderlei Cordeiro faz questão de lembrar. Sou filho de trabalhadores rurais, né? Desde de 8 anos de idade até a maioridade, eu sempre trabalhei no campo, né? Então, boa parte da minha carreira como atleta, eu sempre treinei nas estradas de terra, né? E aqui, na verdade, eu me sinto em casa, né? Mas as ruas, as pistas, as estradas se tornaram a casa de Vanderlei Cordeiro de Lima, que no início não tinha a intenção de se tornar o atleta.
Mas o destino transformou o brasileiro em referência no esporte. Na verdade, eu queria participar dos Jogos Escolares, eu queria viajar, né? Queria viver aquela oportunidade, né? De ir para novos lugares e tal. Então sempre tinha uma corrida. Dentro do calendário dos municípios, sempre tinha aquela corrida. A gente tentava descobrir, né? Para poder participar. E as conquistas estão guardadas em um lugar muito especial. Na sala da casa da dona Aurora Maria da Conceição de Lima, mãe do Vanderlei, que fala com orgulho das conquistas do filho. Tem muito prazer, né? De olhar, ver isso tudo aí e saber que saiu das perninhas dele aqui. Das canelas? É, das canelas. Isso aqui é o amor de todo mundo. Isso aí aqui, né? Graças a Deus. É querido de Deus e o mundo, né? E antes de conquistar o mundo, Vanderlei Cordeiro de Lima colocou o seu nome na história da corrida Integração. 3 vezes Vanderlei Cordeiro de Lima, vencedor da corrida Integração. Ele subiu no lugar mais alto do pódio nas edições de 1995, 1997 e em 1999. Que orgulho, né? Quando a minha primeira vitória na Integração, chegar lá comemorando, ser acolhido pela cidade. E Vanderlei ainda é dono do melhor tempo nos 10 quilômetros, em 1997, quando completou o percurso em 28 minutos e 47 segundos. Recorde quebrado, recorde sem dúvida nenhuma, vive um momento todo especial. Você estabelecer um recorde, uma marca que permanece por muito tempo, é você se encher de orgulho porque foi bem feito, né? Porque ninguém bateu, porque foi muito bem feito, né? Mas é uma barreira, é um estímulo, né? O recorde com certeza vai ser um grande estímulo para aqueles atletas que estão buscando fazer marcas importantes. A relação de Vanderlei Cordeiro com a cidade de Campinas começa na década de 1990, quando o recém-casado desembarcou na cidade com poucos pertences, mas em busca de um grande sonho, como lembra Vanderlei. Casei aqui no Paraná e no início dos anos 90 eu fui para Campinas. Eu cheguei em Campinas, eu e a mulher, né? Cada um com uma mochila e um tapete 3x2, né? Que eu havia ganho de presente de casamento do sogro, né? Então foi esse a minha situação que eu cheguei na rodoviária de Campinas, né? Vanderlei fez parte da equipe funilense e a primeira conquista aconteceu meio que por acaso, na França, como lembra o empresário Sérgio Luiz Coutinho Nogueira, que na época era o presidente do clube. O Vanderlei já é um atleta que estava despontando bem e tal, contrataram ele, pagavam para ele o cachê, passei o coelho da prova, ele tinha que passar os meus 25 quilômetros em tanto, não lembro quanto era o tempo, e depois podia parar. Só que ele seguiu e ganhou a prova. Então foi a primeira, assim, sucesso do Vanderlei em maratona, foi uma maratona que ele entrou de coelho. Ele ganhou um dinheiro, depois ganhou a maratona de São Paulo, ganhou a maratona de Tóquio. E o nome de Vanderlei Cordeiro de Lima começou a ficar ainda mais conhecido. Vanderlei venceu a maratona de Tóquio com o tempo de 2 horas, 8 minutos e 38 segundos. Melhor tempo já feito por um brasileiro em maratonas. O garoto humilde do interior do estado do Paraná, que treinava no chão de terra e chegou em Campinas com poucas bagagens, seria reconhecido mundialmente como símbolo do espírito olímpico. Nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, Vanderlei liderava a maratona e, faltando 7 quilômetros para completar o percurso, foi surpreendido por um torcedor, invadiu a prova e o empurrou para fora da pista. No quilômetro 36, olha o que acontece. 1 hora e 53 minutos de prova. O irlandês Cornelius Horan tira da pista o Vanderlei, que é ajudado por voluntários e por pessoas do público que estavam acompanhando a prova ali à beira da rua. O Vanderlei vai embora, sentindo dores na perna direita. Ele chegou a levar um pisão. Foram poucos segundos, mas o suficiente para Vanderlei cair para a 3ª posição. E enquanto um país lamentava a injustiça sofrida, o brasileiro entrava no estádio de Atenas com um sorriso no rosto, com os braços abertos, em direção à linha de chegada. Lá vem Vanderlei Cordeiro de Lima, manda beijos para a torcida brasileira presente no estádio Panathinaiko. Lá vem Vanderlei Cordeiro de Lima para conseguir sua medalha. Lá vem Brasil.
Vamos, Vanderlei. Últimos metros. Olha pro lado. Vai passar pela linha de chegada. Manda beijos pra torcida, beijos pro Brasil. Medalha de bronze de Vanderlei Cordeiro de Lima. Em momento algum, eu desisti da busca da medalha olímpica, né? A maior conquista, né, da minha carreira e da minha vida, que foi essa medalha olímpica aqui, que é o bronze dourado, né, do Vanderlei. E a atitude e o espírito esportivo colocaram no peito de Vanderlei uma honraria que apenas 20 pessoas no mundo tiveram a oportunidade de receber. O brasileiro foi homenageado com a medalha Barão Pierre de Coubertin, considerada a maior honraria do olimpismo. Eu fui agraciado com a medalha Barão Pierre de Coubertin, né? Que isso aqui é algo que é extraordinário na vida de um atleta, na história da vida de um atleta, a resiliência, né? Do comportamento, de conduta, de valores, né? E algo que jamais eu poderia imaginar que eu pudesse ser agraciado com a maior honraria do Comitê Olímpico Internacional, né? Pelos valores que o esporte e a vida me ensinou. Valores que Vanderlei agora compartilha através do instituto que leva o nome do atleta, que atende crianças e adolescentes de baixa renda e que sonham em chegar no topo do esporte e também na vida. Além do atletismo, o projeto conta com atividades culturais e educativas, como revela Ricardo Antônio D'Angelo, gestor do instituto e ex-treinador de Vanderlei. Em 2008, finalzinho de 2008, a gente fundou o IVCL, que tem como conceito educar por meio do esporte. Ele sempre falou, olha, eu quero, de certa forma, eu quero oferecer uma oportunidade para as crianças que, assim como eu não tive, né, de ter uma formação através dos valores do esporte, de ter oportunidades pelo esporte, né? E a gente encontrou no Instituto a melhor ferramenta para isso. A poeira, o chão de terra, as incertezas e até mesmo a interrupção do sonho do ouro olímpico. Nenhuma das dificuldades fez Vanderlei Cordeiro de Lima desistir. E o brasileiro provou para o mundo que a simplicidade, a força de vontade e a superação levam ao caminho da glória e do sucesso. Não importa de onde que você está saindo, né? O importante é onde que você quer chegar. Que a gente possa colocar para dentro da gente aquilo que a gente quer de melhor na nossa vida, né? E fazer por onde, porque todos têm oportunidade. Basta que a gente aproveite aquelas que estão mais próximas, né? E faça da sua oportunidade a sua história, a sua vida. O Vanderlei é a cara do Brasil, né? Brasil! Esse ano você vai poder correr junto com o Vanderlei Cordeiro de Lima, que é monstro sagrado, vai marcar presença nessa edição especial de aniversário da Corrida Integração 40 anos. Inclusive, para isso, corre aí para se inscrever, porque o primeiro lote está acabando. É hoje que vira, hein? Então, já pega o celular, abre aí o seu computador. Tablet. Corrida Integração, aí você escreve integracal.com.br, é a integração 40. O Vanderlei Cordeiro de Lima é uma referência não só pro atletismo, mas pro esporte mundial. Exatamente, um dos nossos grandes ídolos. E faz um trabalho muito sério, como nós acompanhamos nessa brilhante reportagem da integração 40. Agora 11 horas e 45 minutos. CBN Esportes Campinas. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Como destacado no bate-papo com André Heller, o oposto Bruno Lima, que atua no vôlei Renata, pediu dispensa da seleção argentina antes do Mundial. Bruno Lima alegou motivos pessoais
e está fora da Copa do Mundo nas Filipinas. O jogador segue a preparação para a estreia no Campeonato Paulista, atuando pelo time campineiro. Fresquinho com qualidade e preço baixo. Confira. Ovos brancos Jobanil, caixa com 60 unidades. CBN Esportes Campinas. 11h47, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Se você menos espera, algo acontece. Antônio Lupe. Vamos lá, meu caro Antônio Lupe, informações da Ponte Preta. Você quer informações da Ponte Preta, que joga contra o Botafogo da Paraíba. O jogo acontece no sábado, às 5 da tarde, lá no Almeidão. O jogo é decisivo para as duas equipes, porque, como nós destacamos ontem, dependendo de outros resultados e uma vitória da Ponte Preta, a Macaca pode inclusive garantir vaga na próxima fase, matematicamente, para o quadrangular decisivo da Série C. O Botafogo, que teve um investimento altíssimo, está flertando com a zona do rebaixamento, mas ainda sonha também com uma classificação. Hoje, o treino da Ponte aconteceu no estádio Moisés Lucarelli e uma surpresa positiva. O Jean Dias, que foi desfalque no derby, pode reunir condições de jogo e ajudar a equipe no duelo contra o Botafogo da Paraíba fora de casa. Por outro lado, outro atacante que foi uma das surpresas na escalação do derby, o Everton Brito, saiu machucado e dificilmente vai ter chances de participar do duelo lá no Nordeste do Brasil. O time, não sei se o técnico Alberto Valentim vai fazer alguma mudança, novamente voltar com o esquema com 3 zagueiros, até porque é um jogo fora de casa, é algo que ele trabalha e já colocou em prática na Série C do Campeonato Brasileiro, ou se ele vai manter o esquema, né? O esquema com 3 atacantes, já que tem a volta do Jean Dias. Será que Elvis joga? Será que ele vai ter espaço em meio à marcação do Botafogo? São dúvidas que Alberto Valentim vai levar para o duelo contra o Belo no próximo sábado, lá em João Pessoa, que aliás fez aniversário ontem, hein? Aliás, se for o Jean Dias do Campeonato Paulista, a Ponte vai ter um grande reforço aí nessa reta final. Embora nos últimos jogos parece que ele está entrando melhor, né? Mas o Alberto Valentim precisa recuperar, Carlão e Fábio Scheibe, o futebol do Jean Dias, né? Ele foi uma peça-chave no Paulistão, a Série C caiu de produção, a Ponte precisa do Jean, é um jogador que tem uma característica não disponível no elenco, né? Acho que tirando o Jean e o Everton Brito, nenhum jogador tem essa característica do drible, o jogador do 1 contra 1, um jogador que pode até furar um bloqueio defensivo, e outro, o Jean tem o faro do gol, artilheiro, foi assim no Campeonato Paulista, e de repente a coisa desandou na Série C. Agora, depois de um período aí fora, com algumas lesões, acho que entra aí com o tanque cheio para poder ajudar a Ponte, mas eu acho que ele vai até realizar mudanças, viu? Porque o jogo contra o Guarani exigiu demais dos jogadores, né? E tudo bem que tem uma semana para se recuperar, mas agora é um jogo fora de casa, a gente sabe que a Ponte gosta de atuar um pouco mais precatada, de repente a volta de um terceiro zagueiro, ou até um time mais ofensivo com o Serginho. Não sei, não acredito que o Alberto Valentim deva mandar a campo lá no Almeidão a mesma equipe que empatou com o Guarani. Aliás, hoje eu fui lá no estádio Moisés Lucarelli e nós tivemos uma entrevista com o Diogo Silva, goleiro da Ponte. Diogo, gente boa, simpático, bom moço. E aí ele foi perguntado, né? Até o fim da semana eu vou colocar a sonora dele aqui no CBN Esportes. Se o Emerson Santos não tivesse tocado na bola no voleio do Mirandinha, se ele conseguiria fazer a defesa. Ele falou, olha, é muito difícil, né? Mas porque o C não existe, o C no futebol, ele não passa nem... na vida, o C não existe. Ah, se... já foi. E aí, o que ele falou? Eu tinha a visão do lance, a bola na minha mão. Então, assim, se o Emerson não tivesse tocado...
Provavelmente eu teria feito a defesa, mas é muito difícil, porque ela poderia ter quicado e muito mais. E aí eu fiz a pergunta ousada, porque eu fui alvo de críticas aqui por essa bancada, inclusive por um elemento da imprensa. Fernando César, da Rádio Central, eu não vou ficar mentindo aqui. Estávamos debatendo sobre os gols do derby e eu, com a minha tese defendida, falei: o Andrei não falhou no gol da Ponte, na falta do Elvis. E o Fernando César e o Diego Alves também meio que concordando, falando, se ele tivesse dado um passo. Aí eu perguntei pro Diogo Silva. Falei, não existe, né, Lupe? Falei, você é profissional, você é um goleiro profissional. Eu sou um goleiro de pelada. E no gol do Elvis, ele falou, olha, não tinha o que fazer. Não falhou, meu companheiro não falhou. Porque se ele dá o canto, aí é pior. Mas calma aí, Lupe. Você acha que ele ia falar que o goleiro falhou num golaço do camisa 10? Ele falou que no chute do Serginho ele tava um pouco adiantado. Mas foi na resenha, né? Na resenha, esse foi na resenha. Esse foi na resenha. Então, assim, um goleiro profissional falando que, assim, é pior você tomar um gol no canto do goleiro do que o cara ter uma falta espetacular, que a bola passou pela barreira e foi na junção da rede. Então, assim, eu tava certo. E às vezes fica esse negócio, que falhou, não falhou. Cara, e quem bateu? Né? E a maestria de quem bateu, o improviso de quem bateu. Né, ali o pensar, o jogar contra o goleiro, né? Aquela coisa, o Elvis olhando, o que eu vou fazer? Pô, que isso, lance sensacional. Não vejo também como falha, eu vejo como um lance magistral do Elvis. Há tanto tempo a gente não acompanha um gol de falta, e o Elvis, no puro talento, fez o gol. E outro, o Andrei fez um grande derby, gente. O Andrei fez uma defesa, foi o cabeceio do Emerson, né? Emerson. O Andrei fez um cabeceio, o Emerson fez um cabeceio que era fatal ali, e o Andrei fez uma boa defesa. Isso é ruim porque fica esse zum, agora até passando pro Guarani, que atrapalha a confiança do cara. Né? O Andrei já é um goleiro que ele convive com questionamentos. Aí ele toma um gol que acho que qualquer goleiro tomaria ali, só que de repente se cria este fato, que ele falhou. Ele já é um goleiro que ele tem que provar a cada dia, a cada jogo do Guarani. E agora ele entra em campo no próximo fim de semana, no estádio Brinco de Ouro, com a confiança abalada, porque estão, com todo respeito, gente, estão vendendo essa ideia de que ele falhou. Ele não falhou, não. Muito pelo contrário, ele fez um derby muito bom, o goleiro do Guarani. Aí só pra fechar, depois dessa conversa, o Fernando César falou assim, mas na minha opinião falhou. Bom, Fábio Scheib, a Ponte tem a chance de confirmar a classificação nessa próxima rodada, e aí a expectativa é justamente força máxima, porque vai ser um jogo difícil, né? O Botafogo tá brigando contra o rebaixamento. Aliás, podemos classificar, né, Fábio, o Botafogo como uma das grandes decepções, porque é uma das maiores folhas, né, da Série C. Exatamente, a gente comentou sobre isso ontem também, né? Excessiva troca de treinadores, também já são três treinadores nessa Série C, e é justamente isso que a Ponte busca nesses últimos 4 jogos, nessa primeira fase, né, Júlio? A Ponte praticamente classificada já, vai ter que entrar com um time justamente para ajustar o Alberto Valentim, que foi absolvido, né, do julgamento na última segunda-feira, para poder utilizar esses jogos como um laboratório para a fase final, né, onde que o bicho pega justamente. A Ponte tem que ajustar o time, ter a volta do Jean Dias com confiança, né, o Jean Dias que não marcou nenhum gol nessa Série C ainda, só fez gols no Paulistão, foi muito importante, tá com esse jejum aí que tá incomodando bastante, e ele é peça essencial justamente no mecanismo da Ponte Preta. A Ponte tem que usar esses jogos para ajustar o time e pensar exclusivamente já na fase final, né? A Ponte com mais um ponto se classifica, né? Matematicamente praticamente está classificada, então é pensar na próxima fase, porque é justamente a próxima fase que mais interessa, né? Exatamente. E o Guarani, meu caro Antônio Lupi? O Guarani joga com o Ipiranga no sábado também, só que é um pouquinho mais tarde, às 19h30 no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o reencontro, né, do Matheus Costa com o Ipiranga. Há 15 dias ele comandava o Canarinho, né, como é conhecido o Ipiranga, e decidiu aceitar esse desafio de comandar o Guarani, buscando uma vaga na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. E o Matheus Costa vai ter que remontar o sistema defensivo, né? Na verdade é uma peça importante, o Rafael tá fora, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Alan Santos, que ficou fora do derby, tem participado dos treinos e pode voltar ao time. O Alisson é dúvida ainda, até porque saiu lesionado, se não me engano, contra o Náutico. Isso, contra o Náutico ele saiu machucado no intervalo do jogo. E o Caio Melo, suspenso pelo 3º cartão amarelo, foi titular no derby e abre uma vaga no meio-campo. Os candidatos, o Cadi,
pode ser uma opção, o Sarará também pode ser uma opção, o Isaac também, jogando um pouco mais ofensivo, ou até mesmo o Giovani, que vem entrando aí no decorrer dos jogos, são as opções do Matheus Costa pro duelo contra o Ipiranga. O Bugre que precisa vencer de qualquer jeito se quiser sonhar com a classificação para a próxima fase da Série C, Júlio. E aliás, precisamos falar aqui, a torcida também tem que comparecer no Brinco para dar essa ajuda ao Guarani. A gente percebe aí sempre, nos dois times, né, de 3 a 4 mil pessoas, tirando o derby, é claro que é o campeonato à parte, então a gente tira esse, mas o torcedor do Guarani precisa comparecer, a diretoria pode fazer uma promoção de ingressos para ter uma presença legal do torcedor do Bugre num jogo decisivo. A partir de agora, 4 decisões pro Guarani. É o chamado all-in, né? Tudo ou nada. Então acho que a torcida pode ter um papel decisivo nesses jogos do Guarani, a começar pelo Ipiranga, que vale lembrar, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe, o Ipiranga tá vivendo um momento muito ruim no campeonato. 5 jogos. São 3 derrotas, 2 empates nos últimos 5 jogos e não tá jogando nada. Então o Guarani tem que aproveitar e extrair ao máximo esse momento de pressão do time de Erechim. E ontem tava dando uma fuçada, né, nos canais do Ipiranga e acompanhei a entrevista coletiva do Raul Cabral, né, o treinador, após a derrota para o Caxias na última rodada. E a imprensa lá de Erechim cobrando bastante o treinador, né, falando da responsabilidade desse jogo contra o Guarani, o respeito, né, que o Ipiranga vai ter que ter aqui em Campinas, porém respeito / ousadia, né, porque se o Ipiranga perder, ele pode sair do G8, perde, né, vai perder para um concorrente direto. Então, por isso o Guarani pode até se aproveitar, né, deste ambiente de pressão, desta situação de não vencer há tantos jogos, né, era até o Matheus, né, o treinador do Ipiranga quando venceu. Então, sem dúvida alguma, é um momento em que a torcida precisa se fazer presente, o Guarani é forte no Brinco de Ouro quando está mobilizado, né, é um trunfo pro time bugrino. E com a confiança lá em cima, né? Porque conquistou um empate contra a Ponte na superação, jogando, em alguns momentos poderia ter acreditado até na vitória, do que era capaz de vencer o rival. Isso não aconteceu, mas eu acho que saiu fortalecido. Apesar de na classificação não ter adiantado tanta coisa, mas saiu fortalecido deste duelo e agora tem que levar este ambiente positivo para o jogo contra o Ipiranga para vencer e aí sim entrar realmente nesta rota de classificação. E, gente, vamos começar com o fantasma negócio de Andrei. Andrei fez boa partida. Andrei não falhou. Vai afetar a confiança do cara, que já é, né, cercado de desconfiança por parte da torcida, e isso pode atrapalhar. O Andrei fez uma boa partida contra a Ponte. E aí, Fábio Scheibe, jogo decisivo também para o Guarani e um reencontro, né? Depois de 13 dias, aí o professor Matheus Costa reencontrando o ex-clube. Será que isso ajuda, Fábio Scheibe? Eu acho que justamente esse é o combustível para os jogadores do Ipiranga, né? Tem que tomar cuidado, a gente sabe que o Carlão, como disse, aí o Ipiranga não está numa boa fase, apesar de estar no G8 da competição, mas é um combustível para os jogadores, esse reencontro com o velho treinador, com o antigo treinador. Pode ser uma fórmula ainda para os jogadores do Ipiranga se motivarem ainda mais, né? Vencer o ex-treinador que acabou deixando o clube há pouco tempo. E para o Guarani é o sprint final, né, Júlio? A gente sabe que o Guarani saiu, como a gente imagina, né? Saiu fortalecido de não ter perdido o derby fora de casa, né? No estádio do arquirrival, da arquirrival no caso. E agora tem confiança para conseguir esses jogos, essas vitórias que necessita, começando justamente com um jogo em casa contra um concorrente direto. Creio que dá para o Guarani, sim, vai ser um motivo de muita superação para os jogadores do Guarani, mas é essencial essa vitória no próximo sábado no Brinco de Ouro da Princesa para tentar algo a mais no campeonato. Meio-dia, estamos encerrando aqui o CBN Esportes, 4 horas tem Arena e amanhã a gente volta com toda a repercussão da Copa do Brasil às 11 horas da manhã. Um grande abraço a todos.